Fala, Wagner. E aí, Diego, tranquilo? Beleza? Beleza. Vamos entrando aí, galera. Vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Uhum. O cara tá aqui, ó. Estamos aqui na nada. Cara especialista no assunto, tá nervoso. Engraçado que a gente começa a trabalhar no digital, a gente fica mais nervoso do que se estivesse falando para uma sala com 200 pessoas, né? Aham. Eu, pelo menos, fico. Agora, fazendo toda semana, tô começando a perder um pouco a timidez com as falas. Estamos aqui na Ansiedade, em Porto Alegre, né, para as operações das academias voltarem a funcionar. Pois é, Para que- sem nada de previsão. É, estamos na expectativa aí, né, para a semana que vem. O comércio vai abrir 3 dias aí para o Dia dos Pais, sexta, Uhum. sábado e domingo. E a, a perspectiva de mais coisas abrirem a partir de semana que vem. Inclusive, a academia. Torcer. Bom, também não vamos se alongar muito, né? O tema da live hoje é de muito interesse aí para o pessoal que trabalha com performance, né? O pessoal que trabalha com preparação física para atleta de outros esportes, ou até mesmo para atleta de weightlifting, né? O objetivo hoje é a gente falar um pouco da aplicação do weightlifting para outros esportes, né? Então, nessa perspectiva, né, a seleção dos exercícios, dos respectivos derivativos, as etapas de ensino, as etapas de aprendizagem, né? Então, o programa ele recebe uma configuração totalmente diferente quando o objetivo é o aprendizado do LPO para performance em outros esportes em comparação ao treinamento do weightlifting, ao LPO com o Uhum. objetivo de performance de máxima carga no clean and jerk e no snatch. Né? Então, basicamente, o objetivo do levantamento de peso olímpico para atletas de outros esportes é desenvolvimento de força e potência e taxa de produção de força. Esse é o principal objetivo e a pesquisa vem comprovando aí a sua eficácia, né, em comparação do levantamento de peso olímpico com outros métodos de treinamento, né, mostrando resultados superiores em comparação com outros métodos de treinamento, né. Uhum. E aí, o que a gente observa aí, tá, na literatura? Há vários treinadores, né, e cientistas de esporte que defendem veementemente o uso do LPO na preparação física de outros esportes, porque o LPO ele é uma modalidade única que permite a combinação de altos níveis de alta sobrecarga externa, né, altos níveis de força, com alta velocidade, né, portanto, gerando um estímulo único ao sistema neuromuscular, né, capaz de expressar maior potência, uma vez que potência é igual a força vezes velocidade. Então, a gente tem aí Uhum. Sofia Ninfos, Michael Stone, Paul Corford, Sukumel, Mike Young, Bob Takano, Panariello, entre outros atores aí que defendem, né, uso, uso com grande importância na preparação física dos outros atletas, né, mas há também os treinadores que não apoiam com o uso. Né, e eu acredito que essa opinião também dos autores, ela depende muito de qual esporte que o preparador físico, né, que o autor, que ele trabalha. Né, porque há Uhum. esportes com uma altíssima demanda técnica, né, e grande exigência também do desenvolvimento multilateral de muitas capacidades físicas e muita exigência de aprendizado técnico refinado, né? Então, o atleta ele já tem uma demanda ali de aprendizado motor, né? Consequentemente, uma fadiga neural muito grande para o aprendizado técnico da própria modalidade. Então, Uhum. o aprendizado da realização do LPO, por considerar exercícios de elevada complexidade, é necessário um investimento de um tempo importante para o aprendizado com a técnica adequada, para que a partir dessa técnica adequada o atleta ele consiga expressar potência no seu esporte e consiga se beneficiar do levantamento de peso olímpico para o resultado do seu esporte. E os calendários competitivos estão cada vez mais apertados. Né? Então, frente a esse cenário, existe a necessidade realmente
de recorrer a métodos de treinamento que promovam benefício de desenvolvimento de força, potência, taxa de produção de força mais rápido, né? De forma mais imediata e com um tempo disponível ao treinamento na sala de pesos que caiba na agenda, no schedule dos atletas, né? E o exercício que frequentemente é recomendado como substituto, né, no caso do treinador optar por não utilizar o levantamento de peso olímpico, né, a principal substituição seria o jump squat, né, seria o salto com carga, ou com carga nas costas, ou mais recentemente foi inserido na literatura o salto com a X-bar, né, sendo que a X-bar ainda promove resultados de expressão de potência ainda maiores. Né? Então, Diego, e a gente vai discutir um pouco mais isso, meu objetivo da live é essa, a gente vai tentar entender em quais situações que vale a pena investir, né, esse tempo, fazer esse investimento ali na poupança do atleta para o aprendizado do levantamento técnico, mas em nem todos os casos vai ser, né, a gente não recomenda, de fato, o levantamento de peso para todos os atletas ou para todos os indivíduos normais, né, a gente vai discutir quais são os critérios que a gente tem que analisar nessa decisão, mas mesmo com os meus atletas que têm melhor proficiência nos derivativos do levantamento de peso olímpico, eu ainda não abro mão dos saltos com carga, tá? Então, eu seleciono tanto derivativos como salto com carga dentro da periodização. Então, Wagner, feita essa introdução inicial, tá? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre uma breve apresentação sobre o LPO, né? E falar um pouco sobre os seus principais derivativos para o esporte. Certo. Então vamos se ater primeiro ao que seria o levantamento de peso olímpico atual. Certo? A gente sabe que com o passar dos anos teve toda uma modificação desde a base técnica do movimento, de forma refinada, modificando a estrutura, tanto da forma de execução do snatch, do clean, do jerk, tanto o snatch como o jerk principalmente. Então, o levantamento olímpico hoje, dentro dos esportes de força e potência, ele consiste basicamente na somatória desses dois exercícios, o snatch, clean e jerk. O atleta que tiver essa somatória com maior carga se consagra campeão, podendo em algumas competições sair medalhista também o maior snatch e o maior clean and jerk. Na competição, cada um dos atletas tem 3 tentativas em cada um dos movimentos. Em cada um deles, ele precisa aumentar o peso, nem que seja 1 kg entre as pedidas, ou caso ele não faça o movimento, não consiga dentro dos critérios que precisam ser aprovados pelos juízes para ser um movimento válido, ele pode repetir aquela pedida. Tá? Hoje, o levantamento de peso ele conseguiu uma visibilidade muito maior pela adição em várias outras modalidades. Além de um esporte, como o Diego mesmo falou, ele é um meio de treinamento para que a gente consiga maiores expressões de força e potência. Então ele é utilizado desde em outras modalidades esportivas. O CrossFit foi uma modalidade que conseguiu aumentar bastante a visibilidade desse esporte, principalmente em algumas nações que não têm cultura de força em sua base. A gente é uma. Então o levantamento de peso olímpico aqui era praticamente escasso antes do CrossFit. Isso foi uma grande melhora. Muitos boxes foram abertos, muita gente começou a praticar, fomentar o esporte aqui, o que fez ele crescer bastante. E dentro da estruturação tanto do treinamento visando competição, como do treinamento como um meio para outros esportes, são feitos tanto os movimentos bases, que seriam o snatch e o clean and jerk, como os derivativos, como o Diego comentou. Dentro desses derivativos, a escolha do que utilizar, como utilizar e quando utilizar vai variar de acordo com o objetivo principal daquele bloco do treino da periodização do atleta. Seja focado na taxa de produção de força, seja talvez uma utilização do ciclo alongamento e encurtamento com uma sobrecarga maior, seja até para alguns detalhes de estabilização de movimento. Então a gente tem todos os derivativos, tanto em posição suspensa, que são as posições em hang, sobre blocos, e as posições em power, que são as recepções onde o atleta não precisa receber a barra em agachamento total. Ele recebe acima dos 90 graus,
impondo uma potência maior sobre a barra, para que ela tenha que subir um pouco, ganhar um pouco mais de altura, e assim ele não precise ir tão abaixo para poder fazer essa recepção da barra. Não sei se o Diego quer botar mais algum ponto. A vantagem aí das variações do Hang Power é que a parte realmente mais potente do gesto é o second pull, né? É a segunda puxada, que é a aceleração da Sim. barra quando ela parte da altura do joelho. Então, você fazendo uma parte, né, um movimento parcial, né, eliminando algumas fases do levantamento de peso olímpico, por exemplo, o Hang Power, você torna o gesto mais simples para o aprendizado, né? Você não precisa investir tempo para o aprendizado da técnica clássica. Você pode ir direto ao ponto e ensinar em menos etapas, né, esses derivativos que são mais importantes para expressar potência. E aí o Hang Power, eles têm essa vantagem, né, de demandar menos tempo para o aprendizado técnico e ainda assim oferecer os valores significativos de potência que vai beneficiar o atleta. Então, a verdade é que a segunda puxada, né, que é essa fase onde a barra é mais acelerada a partir da altura do joelho, é a parte mais potente do levantamento. Né? E muitas vezes, o levantamento sendo realizado, né, na posição hang ou posição de bloco, expressa mais potência do que o próprio levantamento saído no chão, justamente por essa maior aceleração nessa segunda fase. E são os ângulos que são biomecanicamente específicos, né, para a maioria dos gestos esportivos que a gente tem como objetivo treinar, como, por exemplo, o sprint, a mudança de direção, né, os diversos tipos de salto em diversas modalidades esportivas, que normalmente compreendem menores ângulos de flexão de quadril e joelho. Né? Então, essa potente extensão tripla. E é muito importante essa aceleração, essa finalização dessa máxima puxada, com máxima intenção durante a realização do levantamento do derivativo na sala de pesos, e por isso que muitas vezes a gente dá ênfase até aos derivativos de puxada, né? Porque eles permitem essa grande ênfase nessa segunda fase de puxada. Bom, então a gente fez essa pequena introdução, né? A gente explicou que nem todos os treinadores, né, são adeptos da utilização do levantamento de peso olímpico, né? O primeiro requisito é o treinador realmente dominar a técnica, né? Então ele precisa de um tempo de experiência treinando a si próprio, né? E ensinando ali sem sobrecarga ou com baixíssima sobrecarga os seus alunos, para ele pegar realmente familiaridade com o meio de treinamento, né? Ele aumentar a sua capacidade de detectar os erros, né? A sua capacidade de ensino, de instruir das formas corretas, utilizando a ciência do aprendizado motor para a técnica mais correta. É necessário ele investir em cursos, né? Quanto mais cursos, melhor. Né? Treinar a si mesmo, treinar outras pessoas com baixa sobrecarga, antes de realmente utilizar o método como um objetivo de melhorar a performance de um atleta de uma outra modalidade. Então, ele não tem esse domínio da ferramenta, ele não pode pensar em utilizar isso como objetivo. Né? E Sim. A gente mencionou que sempre que possível, tá, nós fazemos questão de utilizar esse método de treinamento, esse meio de treinamento, na preparação física, principalmente de atletas de força e potência, em esporte que envolve essa tríplice extensão com alta potência. Né? E por quê? Né? Por que a gente, sempre que possível, tenta inserir o levantamento de peso olímpico? Por que hoje a gente está fazendo uma live aqui sobre esse importantíssimo meio de treinamento? Né? Bom, os atletas de levantamento de peso olímpico, eles são os seres mais potentes do planeta. Né? O levantamento de peso olímpico, os derivativos, né, do clean e do snatch, são os meios de treinamento que promovem a maior expressão de potência dentro da sala de pesos. Né? E a potência é a capacidade física que melhor se correlaciona com a performance. Então, ser forte é importante, mas ser potente é ainda mais importante para a absoluta maioria das modalidades esportivas. Né? Então, a gente está falando de um método padrão ouro para desenvolver a principal capacidade física para a maioria dos esportes. Historicamente, o LPO tem sido utilizado com muito êxito, né, na preparação física dos atletas com os maiores resultados mundiais e olímpicos da história. Né? Então, isso aí por si só é um dado válido para a gente pensar em colocar ele dentro dos nossos planos. Conforme eu falei, né, de forma introdutória, o levantamento de peso olímpico já foi comparado em intervenções quânticas com outros métodos de treinamento, como, por exemplo, o levantamento básico,
o treinamento com saltos, o treinamento pliométrico, né, e o treinamento com kettlebell. Então, para a performance, o levantamento de peso olímpico parece ser um meio de treinamento superior no aprimoramento da performance desportiva em comparação a outros métodos de treinamento, como o powerlifting, o kettlebell e os saltos e pliometria de uma forma geral. Em alguns esportes, como por exemplo esportes de combate, futebol americano, rugby, existe a necessidade de produção de alta velocidade, de alta potência, com elevada sobrecarga externa. Então, na luta, que é um esporte que eu mais trabalho, que eu mais domino, o atleta ele tem que ser muito potente com uma elevadíssima sobrecarga externa. E o levantamento de peso olímpico é um meio de treinamento que melhor aborda essa questão, de acelerar elevadas sobrecargas. Então, o benefício do levantamento de peso olímpico não está relacionado apenas à potente tríplice extensão, mas a absorção da carga, a recepção da carga e o treinamento da capacidade do sistema neuromuscular em absorver e desacelerar essas forças promove muito benefício a diversas modalidades esportivas. Por exemplo, no futebol, em diversas situações o atleta ele faz o jogo de corpo, ele tem contato físico. Então, são forças externas que exercem um grande impacto sobre o tronco, sobre o corpo, e o levantamento de peso olímpico ele promove esse benefício de treinar essa capacidade de desaceleração de forma abrupta e de forma repentina, como acontece em várias modalidades esportivas, como o próprio futebol, a luta, o voleibol, o próprio tênis. A taxa de produção de força, ela é a ponte que conecta a força à potência. Então, a taxa de produção de força é o que vai permitir a aceleração da carga para que essa sobrecarga externa, o próprio peso corporal, assuma uma maior velocidade e uma maior expressão de potência. E o levantamento de peso olímpico é padrão ouro no desenvolvimento da taxa de produção de força, e a gente sabe a importância dos elevados níveis de taxa de produção de força para a redução do risco de lesão no esporte. Então, a taxa de produção de força é mais importante para a prevenção de lesão no esporte do que o nível de força máxima propriamente dito, porque a lesão no esporte acontece de forma muito rápida. Então, o que realmente importa é a quantidade de força que você consegue produzir de forma rápida. E o levantamento de peso olímpico, ele ensina a gente a aplicar essa força de forma rápida, tanto na aceleração como na desaceleração. E, por último, um benefício que é enorme, e que nos motiva a utilizar o LPO, inclusive para indivíduos não atletas, cara, é a motivação, a energia de motivação que o aprendizado dessa nova técnica promove para os alunos. Então, a gente observa nas academias que um levantamento de peso, um snatch, bem executado, é um movimento muito plástico, muito bonito de se ver, que chama muita atenção, e tem ali uma pegada de superação, quando o aluno joga uma carga para cima, de fato ele está superando o desafio, isso tem um impacto grande sobre a autoconfiança, tanto do ponto de vista físico, mas a Transformers acredita que esse aumento da autoconfiança física gera um impacto e repercute em várias outras áreas da vida. Então, literalmente, a gente transforma a vida das pessoas através da transformação da performance atlética. Bom, entre outros benefícios, quer fazer algum complemento nessa parte? Por que você acha, Wagner, que a gente tem que inserir o levantamento de peso olímpico na preparação física dos outros atletas ou até mesmo dos indivíduos normais? Basicamente, todos os pontos dentro do levantamento de peso olímpico que ele leva de vantagens para outros esportes, tu já abordou com aquela perfeição de sempre do Diego. A taxa de produção de força, a desaceleração das cargas externas, que isso em vários esportes, como tu comentou, na luta, no futebol americano, em praticamente todas as posições do futebol americano, em algum momento tu vai precisar impor uma força muito maior do que alguém na mesma direção que tu. Então, quem conseguir ter uma maior projeção de potência nesse pequeno espaço de tempo, seja na primeira linha, seja em qualquer outra das posições, vai conseguir a superação, vai conseguir alcançar algumas jardas ou fazer com que o atleta pare de avançar. Então, independente
do esporte ele sendo caracterizado dentro dessa faixa de força e potência, o LPO é o padrão ouro de atividade que pode melhorar essa projeção de potência, taxa de produção de força, por essa aceleração de cargas externas em grande quantidade. Diferente, por exemplo, do treinamento pliométrico, o treinamento de força convencional aumenta a taxa de produção de força, aumenta, mas em projeções menores, ele tem mais impacto sobre o ganho de força máxima, o que não é o objetivo específico dessa modalidade. Então, em suma, todos os pontos que tu abordou já foram certeiros na questão. Legal. Legal, Wagner. Voltando um pouco mais para a aplicação dos derivativos para o esporte, né? Quais são os derivativos que você mais gosta de utilizar e que você observa a maior transferência para o esporte? Tá. Entrando na parte dos derivativos, pega justamente o que eu comentei lá no início. O que se quer trabalhar naquele momento para saber qual derivativo seria mais assertivo naquela questão. A gente tem desde os movimentos em suspensão, os movimentos em hang, os movimentos sobre blocos, as recepções em power. De tudo isso, em alturas diferentes também, que a gente tem desde caixas baixas ou low hang, que são posições de suspensão abaixo do joelho, na altura do joelho, acima da altura do joelho. Todas elas têm expressões diferentes de potência. Todas elas vão trabalhar faixas diferentes da taxa de produção de força ou de estabilização. Dentro dos derivativos, especificamente sobre a produção de força de reação contra o solo e potência, tem um estudo bem bacana do Paul Comfort, que ele utilizou o Power Clean, a posição saindo do chão, Hang Power Clean, o Mid-Tight Power Clean, que é mais ou menos acima, alguns dedos acima da posição do joelho, perto da Power Position, e o Mid-Tight Clean Pull. Dentro desses 4 derivativos, os dois últimos, o Mid-Tight Power Clean e o Mid-Tight Clean Pull, tiveram as maiores expressões de potência. Nessas maiores expressões de potência e de força de reação no solo, a gente entra na questão que o Diego abordou, da postura ser a de maior transferência para qualquer outro esporte. Desde saltos, posições e saídas de sprint. Então, essa posição, desde suspensão, como em blocos, próxima da power position, e do derivativo de clean, especificamente pela maior sobrecarga que a gente consegue utilizar, se o foco principal daquele período de treinamento for a taxa de produção de força, esses derivativos, tanto o Mid-Tight Power Clean como o Mid-Tight Clean Pull, sendo suspenso ou sendo dos blocos, principalmente dos blocos, pela posição estática, tendo que fazer força para quebrar a inércia e realizar o movimento, seriam os mais indicados. Em algum período da preparação, onde a gente precisa verificar se o atleta ele consegue manter o centro de gravidade dele, independente de ter uma força externa agindo sobre ele, as posições de suspensão próxima da posição do joelho ou abaixo seriam as mais indicadas. Por quê? Além de utilizar o ciclo de alongamento e encurtamento, ou em alguns momentos podendo utilizar até uma pausa no final da descida do movimento de hang, ele vai ter que utilizar toda a cadeia posterior para fazer uma força em sentido oposto à carga que ele está segurando. Qualquer um dos dois, seja a fraqueza de cadeia posterior ou ele deslocando o centro de massa dele para trás, vai tirar a eficiência do movimento, e a gente vai conseguir observar isso tanto na postura dele ao realizar o movimento, como também no deslocamento da barra, saindo do centro de massa ideal de movimento, digamos assim, como na própria distribuição do peso dele no solo. A gente sabe que tanto no levantamento de peso como no treinamento básico, a gente tem o arco plantar, o tripod position, e no LPO, como nos outros esportes, o centro de massa ele precisa ficar praticamente no meio, mais próximo do tornozelo. Qualquer problema de estabilização que o nosso atleta tiver, esse centro de massa vai um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, e a gente consegue abordar algumas estratégias de fortalecimento para que a gente consiga corrigir essa postura e torne o movimento um pouco mais eficiente. Então a gente precisa identificar
o que a gente quer trabalhar naquele exato momento, e a partir disso pensar em qual derivativo a gente pode escolher para que seja mais assertivo nessa escolha. Seja melhor a taxa de produção de força, seja verificar a estabilização do movimento enquanto ele faz aplica essa força de reação no solo. Então, é tudo uma questão de etapa da periodização. E normalmente, os derivativos mais utilizados vão ser variações de Klein. Por que variações de Klein? A sobrecarga é maior e a posição de recepção da barra para essa sobrecarga normalmente se torna um pouco mais cômoda e com menor índices de lesão. Por quê? O posicionamento acima da cabeça, qualquer erro de estabilização que o aluno possa ter, oferece um risco maior a ganho numeral do que na posição de Klein, que somente soltando a barra para frente, ou se deslocando para trás, ele consegue se livrar daquele momento. O snatch torna um pouquinho mais difícil essa reação rápida para sair de posição na barra. Geralmente, por essa expressão maior de potência, pela sobrecarga maior e pela facilidade de se deslocar do movimento frente a qualquer variação do que deveria ser, os derivativos de Klein se tornam mais precisos nessa escolha. Outro dia eu postei aí uma nova leitura que eu comecei a fazer, que é o livro do Greg Everett, não sei bem como é que se pronuncia, mas que é Lifting for Sports, né? O levantamento de peso olímpico para os outros esportes. E passo a passo é direcionado primeiramente para o Hang Power Clean, né? Então seria o primeiro derivativo que ele recomenda, né, que a gente ensine os atletas de outras modalidades, né? O que é bastante diferente do caminho de aprendizado que a gente aprende nos cursos de levantamento de peso olímpico, né, que tem como objetivo o ensinamento da técnica completa. Você pode minimizar o tempo investido. Os derivativos de puxar também são bastante utilizados e bastante recomendados, né, por vários motivos. Primeiramente porque é mais complexo. Então, o movimento de recepção, né, onde imediatamente após a extensão tripla potente, o atleta ele tem que se puxar para debaixo da barra, né, fazendo essa coordenação complexa, né, entre desativação da musculatura extensora e ativação da musculatura flexora, e receber a barra na altura certa, enfim, compreende um detalhe técnico adicional, né? Então, ao eliminar essa fase de recepção, o gesto ele fica mais simples. E muitas vezes para os atletas que têm menos proficiência técnica, que no caso são os atletas de outras modalidades, que não tem tanta técnica quanto o levantador de peso olímpico, muitas vezes eles, com a preocupação de se preparar para a fase de recepção, eles não otimizam ao máximo o second pull, essa fase de puxada. Perfeito. Que é o que realmente transfere para o esporte. E muitas vezes isso gera maior expressão de, como você falou, expressão de potência e força e da produção de força nos derivativos de puxar. E por último, em alguns derivativos de puxar é possível colocar sobrecargas externas acima da carga referente a um RM do Power Clean ou do Clean, por exemplo. É possível trabalhar até com 140%. Né? Então, benefícios adicionais aí para o desenvolvimento da potência no extremo força, né? Além da maior expressão de potência de pego no contexto geral, né? Então, os derivativos de puxar, só complementando aí essa fala, eles têm um benefício adicional. Bom, então a gente, dando continuidade ao raciocínio, né, a gente estava comentando que o treinador ele deve observar alguns critérios, né, antes de pensar em inserir o ensinamento dos derivativos de levantamento de peso para o seu aluno ou para o seu atleta. Então a gente vai falar um pouco agora sobre alguns critérios, tá, que nos orienta na seleção dos nossos alunos, dos nossos atletas candidatos para aprender o levantamento de peso olímpico. Bom, primeiramente, conforme já foi falado em outras lives aqui, conforme a gente consegue ler em qualquer fonte de leitura sobre treinamento de potência, não existe potência sem força. Né? Então, é um equívoco você se preocupar em ensinar o levantamento de peso olímpico, enquanto o aluno ainda não tem uma boa técnica do levantamento básico, do agachamento, do levantamento de terra, enquanto o atleta ele não tem um bom nível de mobilidade nesses levantamentos básicos, enquanto o atleta ele não tem força. Né? Então,
é algo que eu já discuti em outras lives também, é o quanto de força o meu atleta deve ter para que eu introduza o treinamento de potência e comece a dar ênfase ao treinamento de potência. Porque, afinal de contas, o que realmente importa para o esporte é a potência e não necessariamente a força. E essa resposta ela não é clara na literatura. Né? O que a gente talvez encontre na literatura é a recomendação do aluno conseguir, do atleta conseguir agachar com 2 vezes o peso corporal para que a gente possa dar início ao treinamento, início à ênfase ao treinamento de potência. Uhum. Eu acho essa recomendação um pouco fora da realidade. Eu acho que a gente eliminaria aí muitos atletas que se beneficiariam do treinamento de potência, né? Se beneficiariam da aceleração da sobrecarga mais leve. E algumas modalidades realmente não exigem que o atleta seja tão forte. Então, você pega, por exemplo, um atleta de 100 metros rasos. Não existe a necessidade dele ser tão forte, uma vez que ele tem que acelerar a própria massa corporal. Né? Então, é uma resposta que não está bem clara. Tá? Na Transformance, a gente não pensa em dar ênfase ao treinamento de potência antes que o aluno, que o atleta consiga agachar com pelo menos uma vez o peso corporal, pelo menos até amplitude paralela, com uma boa técnica, com uma boa estabilidade, com um bom controle de movimento e com uma boa expressão de potência. Então, a gente já introduz o treinamento de potência nos exercícios básicos com uma intenção de tentar acelerar a carga o máximo possível. E a gente não demora muito para fazer isso. E a literatura mostra, né, os estudos clássicos do Cormier, da Medicine and Science, Sport Exercise, que o treinamento de força convencional, o treinamento de força básico, ele é superior, né, em aumentar a performance, aumentar a potência dos indivíduos destreinados do que o próprio treinamento de potência. Tá? Então, é a melhor intervenção. Bom, além da força, conforme eu mencionei, é necessário o requisito dos níveis de mobilidade, né, principalmente quando a gente pensa nos levantamentos clássicos, né, na recepção do snatch, na recepção do clean, com um agachamento com amplitude completa. Então, são exigidos altíssimos níveis de mobilidade. Né? A gente sabe que a população, de uma forma geral, apresenta muitas disfunções no que diz respeito à mobilidade. Então, você precisa pensar em segurança, em primeiro lugar. Nessa fase inicial do treinamento, onde você está dando ênfase à qualidade de movimento, onde você está dando ênfase ao desenvolvimento da força básica, você já vai abordando essas questões de mobilidade, já investindo ali para que no futuro você possa introduzir o levantamento de peso olímpico. Então, tudo é um processo. Tem que respeitar o tempo necessário para tudo isso de trabalho disciplinado, de trabalho duro. Né? As questões também antropométricas, né? Por exemplo, comprimento dos membros, então o comprimento do fêmur, né? O fêmur muito comprido, é uma desvantagem para o levantamento de peso olímpico, né? Tem as características de formação do acetábulo, né? Questão de anterversão, retroversão do acetábulo, de cobertura, né? E angulação do colo do fêmur, enfim. Tem diversos aspectos ali inerentes à morfologia do quadril que vão tornar alguns indivíduos mais suscetíveis ou não, né? E isso é influenciado por questões étnicas. Então, o pessoal lá do leste europeu desempenha bem levantamento de peso olímpico acima de tudo por conta das superfícies mais rasas do acetábulo, né? É um dos motivos. Bom, tempo. Tá? Então, você precisa saber quanto tempo você tem com o seu aluno na semana e quais são as prioridades. Então, vamos supor que você tem um aluno normal de personal, né? Por mais que ele seja bem treinado, por mais que ele seja bem condicionado, né? O objetivo dele é hipertrofiar e ganhar massa muscular, só que você só tem 2 a 3 vezes por semana durante 1 hora com ele na academia. Vale a pena você investir ali 20, 30 minutos da sua sessão para o levantamento de peso olímpico? Não vai trazer o objetivo que ele está procurando, né? Então, nesse caso, cara, vale mais a pena você dar ênfase e utilizar a maior parte da sua sessão de treino para os exercícios de força, né, que vão estimular a hipertrofia, e para os exercícios de condicionamento cardiorrespiratório, que vão auxiliar na composição corporal, né, na redução de gordura corporal. Caso seja um atleta, e você tem que analisar quanto tempo você tem com esse atleta para a competição principal. Tá? Então, se você tem ali um período curto, né, você tem 3 meses para preparar o atleta para uma competição que é importante para ele, e ele ainda não apresenta uma habilidade com o levantamento de peso olímpico, você provavelmente não vai ter tempo suficiente para poder ensiná-lo a técnica de forma que ele consiga expressar potência dentro dos derivativos de peso olímpico. Para ele conseguir expressar potência, ele precisa ter uma boa proficiência técnica, né? E 3 meses, com certeza, não é um tempo hábil para isso. O que você pode fazer é, se o seu schedule, né, se a sua semana tiver tempo, você pode até introduzir o levantamento de peso olímpico.
mas muito mais como um aprendizado técnico, de uma forma análoga como a gente faz o investimento na nossa poupança, né? Então, eu estou investindo desde novo na minha poupança, só que se eu quiser usar minha poupança de forma muito precoce, eu não vou conseguir fazer muita coisa com ela, porque foi pouco tempo de investimento, né? Mas se eu quero, lá quando eu tiver com 18 anos, né, comprar meu carro, né, pagar minha faculdade, eu preciso já começar esse investimento muito antes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você vai iniciar o processo de aprendizagem do levantamento do peso olímpico não pensando em benefício para essa competição que você tem daqui a 3 meses. Muitas vezes você leva mais de um macrociclo apenas ensinando a técnica do levantamento, né, para que no terceiro ou no quarto macrociclo você, de fato, conte com os derivativos do clean e do snatch para a expressão de potência e para a transferência para a performance do atleta. Então, vai depender também do tempo que você tem na semana, se você vai ter esse tempo extra para esse investimento na poupança. A mesma coisa do seu salário. Se você tiver uma sobra ali no seu salário, você vai investir. Se você não tiver, não tem como, não tem o que você vai fazer, você não vai investir. Depois você vai dar outro jeito. Então, vamos pegar duas situações diferentes aqui. Por exemplo, um atleta que é um lutador de jiu-jitsu ou um jogador de futebol, tá? Que são dois esportes que exigem muita técnica, né? Então, o componente técnico ele é tão importante, ou até mais importante do que o componente físico, né, para um campeão mundial de jiu-jitsu, né, e para um jogador ser bem sucedido. Agora vamos pegar um outro extremo, tá? Um arremessador de peso. Arremessador de peso na prova de atletismo. O arremessador de peso, apesar dele de ter a necessidade de uma grande técnica, no seu gesto é apenas um único gesto, né? E os níveis de força e de potência é um esporte que não é multilateral, é um esporte que exige o desenvolvimento de poucas capacidades físicas em alta performance. Força e potência são imprescindíveis para um arremessador de peso, né? Já na luta e no futebol, o atleta precisa ser ágil, precisa ser resistente, precisa ser flexível, precisa do desenvolvimento de uma série de outras capacidades físicas que vão competir com o tempo. Então, para um arremessador de peso, é imprescindível o aprendizado do LPO. Né? Para um jogador de futebol, para um lutador, é desejável, mas não é tão determinante do resultado desportivo como é para um arremessador, por exemplo. Que outros critérios você consideraria, Wagner? Não sei se eu falei tudo, se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Então, a princípio, todos os pontos que tu falou sobre critérios para que seja adicionado o LPO foram perfeitos. Um ponto que entra bastante para a parte do treinador, que é uma dúvida de bastante gente na hora de inserir, que linha de pensamento seguir, porque hoje em dia se propagou vários métodos de treinamento voltados para o LPO. Aí tem alguém passando metodologia chinesa, outro passando metodologia russa, outro passando metodologia colombiana, outro passando metodologia cubana, outro passando da húngara, e aí o treinador fica nessa dúvida de o que, como e quando fazer. O ideal não tem uma metodologia soberana. O que é aquela metodologia daquele país? Dentro daquele país, dentro daquele centro de treinamento, praticamente todos os atletas seguem a mesma linha de proporções corporais para determinadas categorias de peso. Então a forma com que eles passam o treinamento para aquele público específico é praticamente a mesma. O que eles passam para um atleta top de linha hoje da categoria 8-1, por exemplo, vai ser praticamente a mesma coisa que eles vão passar de técnica para o próximo atleta que vai vir a suprir essa necessidade quando esse atleta top de linha se aposentar. Isso independente da metodologia. O que a gente pode fazer como treinadores é estudar essas metodologias, estudar mais um pouco, e quando a gente estiver quase dominando aquela metodologia, estudar mais um pouco ainda. E absorver de todas elas o máximo possível. Porque a gente vai pegar atletas de várias proporções diferentes, de pesos diferentes, e a gente precisa ter essas ferramentas disponíveis para conseguir passar essa informação e encaixar a técnica da melhor forma possível para aquele indivíduo. A gente nunca vai pegar uma técnica e passar ela para todo mundo.
a gente vai ter que sempre ajustar alguns detalhes para aquele indivíduo específico que a gente vai trazer, que a gente vai treinar. Então a gente não, em vez de pensar em uma metodologia a seguir, estudar modalidade, estudar todas as metodologias que estão hoje no topo da categoria e, a partir disso, absorver todos os pontos específicos para que a gente possa tratar dos nossos alunos da melhor maneira possível e, frente a qualquer diversidade de alguma técnica diferente, alguma forma diferente de abordagem que a gente tem que ter com aquele atleta, a gente já tem alguma ferramenta específica para passar. Perfeito. E existe essa influência étnica, né, nas proporções, nas características morfológicas das articulações. E no Brasil, que é um país que é multiétnico, né, digamos assim. Sim. Então, você vê alguma metodologia, alguma escola sendo melhor aplicada no Brasil ou não? Não, absolutamente nenhuma. Aqui a gente tem o cubano, a gente tem o Dragos, a gente tem um pouco da metodologia colombiana, tem um pessoal que trouxe bastante para cá a metodologia chinesa, bastante para cá da Ucrânia, da Rússia. Então, no Brasil, hoje, a gente tem praticamente todas as escolas que estão no topo do LPO, alguma delas tem alguma influência dentro do Brasil. Então, a gente não tem como pegar, fechar os olhos e falar, não, aquela metodologia é a superior a todas. Ela pode ser superior em uma, duas categorias, mas ela não tem em todas as categorias do levantamento de peso a supremacia. Usando como exemplo a metodologia chinesa. Ela tem, entre aspas, a supremacia nas categorias de peso baixo. Agora, nas categorias de peso alto, eles não têm praticamente nenhum atleta de ponta lá em cima. Por quê? Porque não é a etnia deles, a morfologia deles não é para isso. E aí a gente encontra todo o pessoal do leste europeu dominando essas categorias. Então não tem como a gente pegar uma só e falar, não, vamos passar essa aqui, porque essa aqui é que domina tudo. Ela não domina tudo. Em algum ponto ela peca. Em algum ponto que ela peca, outra metodologia vai ter alguma coisa para suprir. E assim a gente vai juntando esses pedaços para formar a melhor forma para nós passarmos essa informação para o nosso atleta, para conseguir tirar o máximo de desempenho possível dele. Perfeito. Perfeito. A última questão para a nossa discussão de hoje é em que momento da periodização a gente vai dar ênfase, né, ao levantamento aos derivativos do levantamento de peso livre. Então, a gente está falando da transferência do LPO para esportes de força e potência, né, que demandam a potente e explosiva extensão tripla na respectiva modalidade. Tá? Então, a gente já discutiu isso em lives anteriores, né? O treinamento de força e potência deve ser profundamente baseado na curva força-velocidade. Então, vou ilustrar aqui alguns slides. Né? Então, essa curva aqui, que é familiar para a maioria dos pessoas, então vou brevemente dar uma resumida. Tá? É uma propriedade mecânica muscular, né, que compreende que quanto maior a sobrecarga de movimento que eu estou realizando, né, quanto maior o peso na barra, digamos assim... Afasta um pouquinho mais o telefone, eu acho, Diego. Aí. Então, quanto maior a sobrecarga envolvida no meu gesto, né, quanto maior o peso na barra, menor velocidade eu vou conseguir deslocar. Né? E quanto maior a velocidade de realizo movimento sobre carga externa, eu consigo colocar. E a gente tem um produto da força e velocidade, a potência. Né? Então, o esporte exige que a gente expresse força de uma maneira muito rápida, né? Para que eu salte mais alto do que o meu oponente, para que eu saia do bloco mais rápido do que o meu oponente, para que eu projete uma queda de uma forma imponente sobre o meu adversário. E a gente tem uma combinação ótima de força e velocidade para a expressão máxima da potência. Né? Então, se eu estou no extremo força, a carga é muito externa, só que a velocidade é muito comprometida. Se eu estou no extremo velocidade, a velocidade é muito alta, só que a sobrecarga é comprometida. Então, eu tenho uma combinação ótima. Esse ápice da curva, ele tende a ser mais para a direita para os atletas mais fortes, e ele tende a ser mais para a esquerda para os atletas mais rápidos. Né? É uma tendência. Então, dependendo da modalidade esportiva, o atleta vai ter isso mais para a direita ou mais para a esquerda, e cada modalidade esportiva é desejável que esse ápice aqui
seja em determinado ponto. Então, por exemplo, um atleta saltador, um jogador de voleibol, deixa ele saltar mais alto possível. Né? O ideal é que a sobrecarga externa aqui dessa potência máxima dele seja uma vez peso corporal. Bom, e para muitas modalidades, conforme a gente falou, esse pico de potência aqui, peak power, é a principal capacidade física, a principal variável mecânica que correlaciona com o desempenho esportivo. Tá? Então, no final do dia, o meu objetivo é expandir isso aqui. Tá? A única forma que eu tenho de expandir esse ápice é deslocando toda a curva comprimento força para a direita. E aí eu vou ter um ápice maior, certo? Então, durante o meu processo de treinamento, eu devo fazer isso de forma periodizada, porque eu não vou conseguir trabalhar em todos os pontos da curva ao mesmo tempo. Então, eu devo dar ênfase a diversas partes da curva para que eu possa jogar toda a curva para a direita, que é a única forma de eu aumentar o meu pico. Pelo menos, O teu áudio tá um pouquinho abafado, eu acho, Nico. Se conseguir falar um pouquinho mais alto. O pessoal tá, mandou ficou aqui muito embaixo. ruim? Ah, e Preciso repetir? agora ficou bom. Tá, vou repetir só um pedacinho, então. Tá? Então, Tá. essa capacidade física aqui é a maior determinante, né? Esse pico de potência aqui é a principal capacidade física, a principal variável mecânica determinante da performance em diversas modalidades de força e potência, certo? E a forma como eu consigo expandir essa potência de pico é através do deslocamento de toda a curva comprimento força para a direita, certo? Então, eu devo trabalhar em alguns momentos da minha periodização com movimentos com elevada sobrecarga externa, mesmo que eu desempenhe com máxima intenção, e a recomendação é desempenhar com máxima intenção, o movimento vai sair lento, né, em função dessa propriedade. Vai ter momentos onde eu vou estar com baixa sobrecarga externa, realizando movimentos muito rápidos, né, expandindo esse ponto da curva, e também há os meios e métodos de treinamento destinados ao meio da curva. Né? Então, essa é a única forma de eu aprimorar de forma significativa e de longo prazo, tá? Não estou falando de curto prazo. De curto prazo, eu posso simplesmente treinar só no optimal load e ter um resultado satisfatório. Mas quando eu falo na construção de um alto nível atlético de muitos anos, é necessário eu trabalhar em todos os pontos da curva. Tá? Então, aqui, esse trabalho clássico da Sofia Olympus recomenda que a gente trabalhe em todos os pontos da curva. Né? Nesse extremo aqui, os exercícios com alta carga e baixa velocidade. No meio, exercícios com sobrecarga moderada e velocidade moderada alta. Né? E aqui, exercícios com baixa sobrecarga, muitas vezes só com peso corporal ou até de forma assistida e com altíssimo nível de velocidade. Tá? Existe essa figura aqui clássica, tá? Que está sempre presente na internet, desse trabalho aqui da Strength Conditioning Journal, né, do Sucumel, que recomenda que em cada momento da periodização, né, existe a recomendação de derivativos específicos. Né? Então, há derivativos como, por exemplo, o mid-tide pull, onde é possível colocar elevada sobrecarga, desenvolver elevados picos de força que sejam mais recomendados para essa fase da periodização. Né? Então, para toda curva existe o derivativo adequado. E aí você tem no extremo de velocidade o jump shrug e o hang high pull, que são os derivativos onde a gente consegue expressar maior velocidade. Qual é o problema disso aqui? Tá? Enquanto que um levantador de peso olímpico vai conseguir executar isso aqui com excelência, esse nível de sofisticação, esse nível sofisticado, né, de proficiência técnica não é comum entre atletas de outras modalidades. Então, no processo de treinamento, a recomendação é a gente tornar o processo simples, né, onde eu vou escolher 2 derivativos, ou 3 no máximo, né, e trabalhar com eles ao longo da periodização, dando maior ênfase em mais ou menos sobrecarga. Né? Então, um exemplo aqui para um atleta de uma outra modalidade. Tá? Então, eu tenho aqui no extremo da curva o levantamento básico, eu tenho o strength speed, que seria a potência com elevada sobrecarga, onde eu posso utilizar os derivativos de puxar, né? Que eu consigo colocar maior sobrecarga do que o power clean. Né? Eu tenho o power clean como exercício ótimo para produção de potência, né? O power clean ou o power snatch no meio da curva. A gente tem speed strength, que são os exercícios
pliométricos e de arremesso de implementos leves com medicine balls leves, né? E eu tenho os drills de velocidade, que são os exercícios de sprint, de mudança de direção necessariamente no campo. A jogada é o seguinte, se eu for avaliar a minha transferência do exercício de força máxima diretamente para velocidade em campo, não é tão grande. Ela existe, a literatura mostra, mas ela não é tão grande. Só que o objetivo é o desenvolvimento da força máxima e gradativamente, ao longo do meu processo de periodização, ensinar a aplicação dessa força progressivamente mais rápido. Então, o levantamento básico vai ter grande transferência para os derivativos de push-up, que vão ter grande transferência para o hang power clean, o hang power snatch, que vão ter grande transferência para a pliometria, a pliometria, sim, é a ponte, né, que faz o elo entre a força e potência que a gente adquiriu na sala de pesos para o campo. Então, a pliometria vai apresentar uma transferência por conta de uma maior similaridade biomecânica ainda maior para o campo, né? Então, esse é o processo de treinamento. Então, respondendo a pergunta, em que fase da periodização a gente dá maior ênfase, a gente pode trabalhar esses derivativos durante toda a periodização. Repara que aqui eu escolhi dois, né? O hang high pull e o hang power clean. Tá? Então, eu posso trabalhar com eles durante todo o processo, mas eu vou dar ênfase a eles nos blocos destinados à potência, né? Que é aqui no meio da curva que eu vou conseguir expressar os maiores níveis de potência. Perfeito. Uma imagem, uma única imagem consegue ilustrar aí de uma forma bem esclarecedora o processo da periodização do treinamento de força e potência. Lembrando que o principal substituto aí, caso não seja viável, né, o LPO para o seu atleta, por causa dos motivos que foram discutidos aqui na live, ou por outros, né, de conclusão do treinador, o principal substituto para o LPO é o salto com sobrecarga externa, seja o jump squat ou salto com a X-bar. Wagner, da minha parte, era isso. Não sei se você tem alguma coisa importante para complementar sobre o assunto. Estou dando uma procurada aqui para ver alguma pergunta. A princípio, da minha parte também era isso. Beleza. A gente praticamente fechou a 1 hora de live. Teve uma pergunta aqui do Juliano, esse estudo é de quando, mas agora eu não sei exatamente a qual estudo que ele está se referindo. Eu acho que era o dos derivativos de LPO em cada etapa da curva força-velocidade. Se eu não me engano, foi nessa hora. Ele é de 2017. Pessoal, lembrando que eu vou postar, tá, os principais artigos utilizados na live. Vou pedir para o Wagner me mandar também algum que ele acha importante. E eu vou postar lá no Telegram. Tá? Então a gente vai postar lá os principais artigos muito relevantes, artigos que são clássicos aí do conhecimento do treinamento de força e potência, que literalmente mudaram a minha vida. Então eu vou postar lá, tá? Esses trabalhos, eu vou postar os principais. E caso tenha alguma dúvida mais específica, vocês sabem que o nosso canal no Instagram, o direct da Transformance, ou o meu direct pessoal, o direct do Wagner, a gente vai estar 100% disponível aí para alguma dúvida que surja. Isso aí. Beleza? Então, galera, muito obrigado aí pela audiência, mais essa semana. Wagner, muito obrigado. Valeu pelo convite. Tá? Informações preciosas aí de quem aplica na prática, né? De quem tem experiência prática do negócio. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, galera. Feito.